existe na Bíblia nenhuma referência que possa alinhar que comemorar o Natal é algo que nós devemos fazer e nem há nenhuma proibição quanto à comemoração do Natal. Mas nós entendemos como o povo do Ocidente foi estipulado um mês, nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro, mas foi estipulado um mês para que nós possamos celebrar esse dia. Nós vamos observar que o nascimento de Jesus, ele não foi algo sem nenhum tipo de premeditação, sem nenhum propósito. Na verdade, o próprio Deus sempre estabeleceu um propósito para a redenção do homem. Mas, desde a queda do homem lá no jardim, nós vamos observar que já existia um prenúncio de que, através do ventre daquela mulher, de Eva, haveria de nascer aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Nós vamos observar, por exemplo, que em Isaías, Jesus é apresentado como o Deus conosco, no texto que nós acabamos de ver aqui no teatro. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará o sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Em Samuel, Jesus é o descendente de Davi. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido. Nós vamos observar de Gênesis e Apocalipse, Deus prenunciando que haveria um plano perfeito para a redenção da humanidade. Então, o nascimento de Jesus não foi algo sem nenhum propósito, pelo contrário. Coloca para mim, por gentileza, Rafa, o tema da mensagem. E nós vamos ver que até o lugar onde Jesus nasceu, Belém, já havia
Senhor. Então observa que não era apenas um menino, uma manjedoura, não era apenas uma criança sendo apresentada, mas era o próprio Deus dizendo: agora começa uma história de uma missão de redenção para a humanidade. Eu vou assumir todas as dores, eu vou assumir a condição humana para que vocês entendam que por amor eu desejo trazer vocês de volta. Apesar de a profecia a respeito do Messias ter sido algo profetizado, a ideologia que muitos líderes religiosos e povo tinham era: esse Messias prometido deve ser um grande líder militar que vai nos livrar do domínio romano. A perspectiva, quando eles imaginavam que o Messias chegaria, seria alguém que usaria a espada, que usaria a força. Outros desejavam que o Messias fosse a resposta para a cura das suas enfermidades e sofrimentos físicos. E outros ainda ambicionavam que o Messias os livrasse da fome e da pobreza. Contudo, a missão prioritária de Jesus não foi apenas libertar. Jesus libertou no caminho. Jesus libertou homens e mulheres que estavam possessos por demônios. Sim, Jesus curou homens e mulheres que estavam enfermos. No caminho, Jesus realizava curas e milagres e maravilhas. Mas o plano perfeito de Jesus não era apenas libertar os cativos, nem tampouco curar os enfermos. O plano perfeito de Jesus era trazer salvação para os perdidos. O plano perfeito de Jesus foi: eu desejo salvar a humanidade que está distante do meu Pai, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Jesus veio para o mundo para resgatar o perdido. O nascimento de Jesus nada mais é do que o princípio de uma missão de amor. O plano perfeito de Deus é expresso em amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus é o amém de Deus. Amém? Observa que quando os anjos vão anunciar aos pastores, eles vão declarar: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Olha que coisa interessante. Os anjos estão falando o seguinte: chegou um tempo de paz. Eu estou trazendo para vocês, eu estou anunciando para vocês um tempo de alegria. E eles estavam vivendo sob o domínio romano, onde imposto pelo imperador dizia: vocês estão vivendo a melhor época das suas vidas, vocês estão vivendo a paz romana. E Jesus vai dizer: olha, eu tenho uma paz, mas não é essa paz que o mundo dá. Essa paz ela não se acaba depois de uma noitada, essa paz não se acaba depois de uma bebedeira, essa paz não se acaba depois de uma noite de sexo. Não, essa é a paz que o mundo dá. Ela tem prazo de validade, ela é temporária, ela é exterior, mas ele tem uma paz que excede todo o entendimento. A minha paz eu vos dou, e essa eu não dou como o mundo dá. Então não fiquem atemorizados. Se estiverem comigo, eu sou o príncipe da paz, eu sou a fonte do amor, da alegria que vocês precisam. Então Jesus é esse plano perfeito. E quando os anjos anunciam sobre essa paz, nós precisamos entender: a verdadeira paz está em Jesus nascer em nossos corações. O Natal é nascimento, e é o dia em que você decide que Jesus nasce na sua vida e em seu coração. Jesus veio ao mundo com um plano perfeito, um plano de redenção, um plano de trazer o homem de volta para o seu lugar de origem. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando o anjo Gabriel anunciou e um exército celestial anunciaram sobre essa paz, ele parece que vai imitar
para quem vai receber essa paz, porque ele diz, somente para as pessoas que recebem a sua graça. Como assim? A paz está disponível apenas para quem deseja receber. Jesus está disponível apenas para quem deseja aceitar. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio para todos, mas nem todos o receberam. E só existe uma condição, igreja, de nós nos tornarmos filhos de Deus. Só existe uma condição de você olhar o nascimento de Jesus e ele ter um sentido de uma missão, de um cumprimento de uma promessa de remissão para a humanidade, quando você também, pela fé, decide convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, pastora, você está dizendo que é uma questão de fé eu me tornar filho? Sim. Porque se você crer com o seu coração, confessar com os seus lábios que Jesus é o Senhor, você será salvo. É você entender que é a missão de Jesus aqui na terra, como hoje que ele já habita entre nós e está no nosso meio, não é para ser um resolvedor de problemas. Jesus até pode resolver problemas. Não é para curar as nossas enfermidades. Jesus até pode curar as nossas enfermidades. Mas o plano de Jesus para a minha vida e para a sua vida é salvação. Jesus morreu naquela cruz e quando ele aceita a condição de nascer, viver uma vida perfeita e morrer morte de cruz, ele sabia exatamente o que estava esperando por ele. Mas ele foi até as vias de fato, porque Jesus sabia que era necessário haver derramamento de sangue. Eu sou o presente de vocês no Natal. Eu estava falando hoje à tarde que há 20 anos Jesus nasceu também no meu coração. Há 20 anos a minha vida estava uma loucura, colhendo frutos de coisas que eu havia plantado, colhendo frutos amargos e escolhas nas quais eu mesma havia plantado e escolhido. E Jesus me apresentou uma forma de amor diferente de qualquer pessoa poderia me amar. O amor de Jesus por nós não se compara ao amor do nosso cônjuge, não se compara ao amor dos nossos pais e nem dos nossos filhos. O amor de Jesus é perfeito. A maior declaração de amor que eu pude receber na minha vida não foram os meus namorados e nem tampouco do meu esposo que eu amo. A maior declaração de amor que eu pude receber foi numa cruz, há 2024 anos atrás, quando Jesus morreu por mim, eu não sendo merecedora. Nenhum de nós merece esse amor. Nenhum de nós teria a capacidade de ter os nossos pecados perdoados. Nenhum de nós teríamos a possibilidade de sermos salvos se alguém não tivesse olhado para as nossas vidas e dito assim: eu sei que ela não merece, eu sei que ele não merece, mas eu vou entregar tudo o que eu tenho, que é a minha vida, ainda quando eles não mereciam. Porque a graça é de graça, é um favor imerecido. Então deixa eu falar uma coisa, volta a atenção para cá, por gentileza, porque é muito importante isso que está sendo falado. Não tem nada que você venha a fazer que decepcione Jesus. Você sabia disso? Não tem nada que pegue Jesus de surpresa. Não há nada que faça o Senhor Deus nos amar menos e nem mais. Não vai ser pelo seu muito fazer que você vai ser merecedor do amor de Deus, e nem vai ser pelo seu nada fazer que você vai ser merecedor. Porque o amor de Deus por nós é de graça, é gratuito, é uma graça, um favor imerecido. Então, quando Jesus decidiu entregar a sua vida em favor de nós, ele não olhou com
humanidade, a sua criação, vá para o inferno. Mas nós somos livre-arbítrio, vivemos num tempo onde nós escolhemos. Mas Jesus não deseja que eu e você estejamos apartados da presença de Deus. A paternidade de Deus é compartilhada. Quando os discípulos chegaram para Jesus e perguntou: ensina-nos a orar, ninguém se atrevia a chamar Deus de Pai. Mas Jesus vai falar: quando orares, falares assim, Pai nosso. Jesus estava compartilhando o seu Pai. Jesus, ele abre mão de ser o único filho para se tornar o primeiro filho, para que eu e você nos tornássemos também filhos de Deus. O amor de Jesus, ele alcança e adota quando nós ainda não éramos merecedores, sendo pecadores como somos. Então o Natal é o início de uma missão de redenção e amor por mim e por você. Deixar Jesus nascer, chamar Jesus para nascer em seu coração a partir de hoje é dizer: Jesus, por mim mesmo não conseguiria viver. Você já provou, já se provou que quem sabe todas as decisões e escolhas que você fez, talvez você esteja hoje colhendo frutos amargos de decisões equivocadas que você fez. Isso só mostra a nossa inabilidade. Somos como crianças, não sabemos escolher. Mas quando nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida, nós estamos dizendo: assume o controle total, porque somente o Criador sabe exatamente a demanda e a necessidade da criação. Jesus conhece exatamente o que eu e você precisamos. E Jesus é a resposta de tudo quanto nós precisamos de respostas. Jesus é a resposta para aquele que precisa de quem sabe um consolo. Jesus tem exatamente o espaço, ele é o tamanho do espaço do coração do vazio que nós temos. Para a viúva, Jesus é o seu companheiro. Para o órfão, Jesus é o pai. Para o doente, Jesus é a cura. Para o pecador, Jesus é o perdão. E para aquele que está longe, Jesus é a salvação. Então nessa noite, meus queridos, eu não teria como falar de nascimento se não falasse de projeto e de propósito de Deus. O nascimento de Jesus é uma linda declaração de amor de Deus à humanidade. E como eu disse, Deus não deseja nos condenar, Ele deseja nos salvar. Mas nós temos a livre escolha e a responsabilidade pela nossa escolha. Amém? Amém. Eu queria que você pudesse fechar os olhos, pode apagar as luzes agora, por favor. E talvez você esteja aqui pela primeira vez, ou talvez você já veio, e para você vir para mais um culto de Natal, você falou: eu já vi tudo isso que foi ensinado aqui em cima, eu já vi tudo isso, eu já sei que Natal é nascimento de Jesus. Mas hoje o convite não é você reconhecer que Jesus nasceu, é você convidá-lo para ele nascer no seu coração, é você convidá-lo para ele fazer parte da sua vida, perdoar os pecados que ninguém mais poderia perdoar, curar as feridas que ninguém mais poderia curar, restabelecer a sua dignidade, a sua identidade de filho. Jesus é o Verbo que se fez carne, ele habitou entre nós. E Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui nessa noite, disposto a fazer um trajeto de recomeço, a fazer um trajeto de reconciliação. Jesus é o único caminho para se chegar a Deus. Jesus é a única possibilidade de vida. Jesus é a única verdade. E ninguém veio ao Pai